Pessoal, estamos aqui mais uma vez gravando um episódio para vocês muito bacana, falando de um conteúdo super legal e com uma pessoa que tem uma representatividade no mercado e no assunto. E esse assunto eu vou dizer para vocês que é um assunto que surge dúvidas com recorrência. As pessoas não sabem por onde começar e quebra paradigmas. Então, primeiramente, eu queria agradecer a minha convidada especial de hoje, Ana Gasparotto. Ela é especialista em marketing imobiliário e redes sociais. Então, Ana, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né, de trazer e contribuir com o nosso mercado. E o nosso tema, ele vai ser um tema super bacana, porque é o que eu percebo que as pessoas perguntam muito. Então, a gente vai falar do conteúdo ao contrato. Então, como transformar redes sociais em autoridade e vendas no mercado imobiliário. Então, eu que comecei no mercado há 20 anos atrás, a gente vê que o mercado mudou, tudo se transformou. Então, Ana, eu queria já te fazer essa provocação nesse sentido, que você pudesse se apresentar aí para a audiência. E, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Adoro o projeto, principalmente liderados por mulheres, então que bom. Bom, Ana Gasparotto, né? Comecei no mercado imobiliário em 2020, mas eu trabalho com comunicação desde os 15 anos. Depois fiz jornalismo e aí fui me especializando e cheguei no marketing imobiliário. E gosto mesmo de trabalhar com redes sociais. Comecei numa unidade da Remax. Então, eu amo, eu falo. O meu Remax tem meu coração. Porque realmente eu aprendi muito sobre o mercado imobiliário na Remax. Eu até brincava, né? Nossa, eu aprendi do jeito certo, daquilo que realmente eu acredito. E me deu muita base, enfim, para poder trabalhar com o mercado. Sou uma apaixonada. Acho que o mercado imobiliário ele é desafiador, então me desafia, me tira da zona de conforto, né? A gente estava conversando nos bastidores. Cada nicho, cada produto, a gente tem sempre que estar pensando de uma forma estratégica. Então, é algo que eu gosto muito de fazer. E realmente, né, do mercado tradicional, mais antigo ali, imensa, 20 anos, você viu toda a transformação do mercado até hoje. Eu falo, eu sou um bebê de mercado imobiliário, se eu for ver, porque eu comecei em 2020, são 6 anos. E eu já senti muita diferença no marketing, imagina, né, você que tem 20 anos. Mas tem muita coisa pra gente falar, gosto dessas mudanças e eu percebo que a gente tá indo pra um caminho mais aberto, né? A galera tá com a mente mais aberta para redes sociais e isso me deixa muito feliz. Eu acho que, inclusive, é um paradigma que a gente enfrenta, falando um pouco até nessa questão de equipe, de desenvolvimento e de performance. Eu converso com muitos corretores numa reunião, por exemplo, de recrutamento, e a primeira coisa que eles falam é o seguinte: Dani, eu não vou aparecer nas redes sociais. Dani, eu não vou abrir meu Instagram, eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto de me posicionar. E aí eu faço uma provocação, porque a gente sabe que vendas, ele é processo, vendas é relacionamento, é conexão, mas tem uma coisa que vem antes também, né, Ana? O cliente, ele compra primeiro você para depois ele comprar o produto. Sim. Então, já pensando nessa ideia, eu vou te fazer uma primeira provocação, que na verdade o bacana, gente, que eu vou até deixar isso bem claro para a audiência, quando eu falo que eu vou gravar, que eu vou trazer convidado, as pessoas já começam a fazer algumas perguntas, né? Então, a gente fez um movimento já no off do Instagram. Então, sigam a Ana, me sigam no Instagram, nas redes sociais, porque aí eles já mandam algumas perguntas. E uma delas foi o seguinte: qual é o maior erro que você percebe no posicionamento digital de corretores de imóveis? Você já começou falando sobre isso, não querer aparecer. Conforme eu fui atendendo muitos corretores, né? Agora eu foco mais em corretoras, e eu acho que talvez seja até pior com mulheres de não querer se expor. Apesar da mulher ser mais aberta, se comunicar melhor, muitas vezes tem mais insegurança em se expor. E eu percebo isso. Como que a gente vai se posicionar no digital? Vai vender nossa imagem, vai gerar relacionamento com clientes e a gente não quer aparecer. Eu vejo isso em qualquer mercado. Muitas vezes, quando eu preciso tomar uma decisão de compra de qualquer coisa possível, né? Da coisa mais simples à mais cara, enfim, complexa, eu vou olhar o perfil no Instagram. Se eu encontrei a pessoa no Google, a marca no Google, eu vou entrar no Instagram. Então, imagina uma pessoa que quer comprar um imóvel, que é um ticket altíssimo. Bem super precioso. Não tem como. Então, assim, eu acho que o maior erro é esse. Muitas vezes a pessoa até cria ali conteúdo, mas ou ela usa muito inteligência artificial para não precisar aparecer, ou não faz, por exemplo, um ensaio em que ela tenha opções de imagem ali para ela trabalhar, por exemplo. Enfim, não tem o rosto, né? Ou não aparece tanto em vídeo, é sempre o imóvel, mas a pessoa não aparece. Então, para mim, esse é o maior erro, que eu ainda vejo que
tem resistência, estamos melhores do que era alguns anos atrás, mas a gente ainda tem ali um pouquinho de resistência, sim. Então, gente, e falando, Ana, do trabalho que você faz focado para as mulheres, né? Então, vamos pensar nas mulheres. Inclusive, depois eu vou fazer já uma publicidade. A gente tá falando de propaganda e marketing. Galera, eu vou fazer uma divulgação aqui do meu livro, Série Mulheres do Imobiliário, volume 2, que eu tive a oportunidade de ser coautora e coordenadora. A gente fala lá com mulheres, 11 histórias, comigo 12 de mulheres no mercado imobiliário. E quando a gente levanta essa bandeira do protagonismo feminino, e aí eu entendo, porque assim, a mulher, ela tem muitos paradigmas, né? Seja uma questão de estética, imagem, como que eu vou me posicionar, e da questão de como falar sem ser agressivo, ou também da interpretação do outro. Será que a minha roupa, a minha maquiagem, o meu jeito, o outro não vai interpretar de uma forma errada? Eu sou um pouco, vamos dizer, doida em relação a isso. Eu não me importo nesse sentido. Eu acho que a mulher, ela tem que se sentir bem, ela tem que se sentir empoderada, ela tem que ter, obviamente, conhecimento daquilo que ela tá falando, mas não se importar, obviamente, muito com essas questões de estereótipos, etc. Você olhando por esse lado, o que você orienta as suas mentoradas nesse sentido, para essas mulheres que têm esse receio, que têm esse medo do julgamento? Perfeito. É uma dor muito latente, né? Muitas corretoras chegam para mim às vezes, Ana, é o seguinte, eu quero fazer estratégia e tudo mais, mas eu não vou aparecer, eu não quero aparecer. Então, assim, se vira, você vai ter que criar alguma coisa aí para mim. Aí eu falo, então, querida, vamos conversar. Essa mágica, né? Vamos conversar. Mas é isso, eu acho que o primeiro passo, eu sempre falo, né? A gente não tem que nada. Eu gosto de ir por essa linha de tudo é adaptável, tudo a gente consegue conversar, mas a gente cada vez mais está indo para a linha da autenticidade. Então, eu acho que a gente tem que buscar o que é diferente em nós. Como que eu vou me diferenciar num mercado que tem mais de 600 mil corretores de imóveis no Brasil? Como que eu vou me diferenciar? Então, eu sempre tento trazer provocações, tipo, o que você tem de diferente que fulano, ciclano não tem dentro da tua região? E aí eu peço para elas trazerem essas características para a gente entender como a gente vai comunicar isso. Porque você pode ser, por exemplo, especialista, ter uma voz potente, mas ao mesmo tempo ser doce. Eu vejo muito pelo meu posicionamento, né? Apesar de eu ser ali, tenho ali sim um arquétipo um pouco de governante, mas eu sou super doce, tanto que tem muita corretora que fala, Ana, eu gosto de trabalhar com você, porque você é muito sensível, você é querida, então eu sou estratégica, mas eu também sou sensível. Sim. Então, quais são as suas características, né? Que a gente pode evidenciar na sua comunicação, porque eu acho que quanto mais autêntica você é, mais fácil fica. E desligar realmente esse botão do julgamento. Tipo, esquece todo mundo que você conhece, que você acha que podem te julgar. O quanto você pode agregar na vida do seu cliente. Você está falando com o seu cliente. Esquece o resto. E aí eu peço sempre para elas, eu vou sentindo cada uma, pra gente ir testando coisas. Então assim, vamos pegar um dia, grava. Fica na frente da câmera, como você se sente com isso? Então eu vou pedindo para elas também irem quebrando as próprias barreiras. Porque não adianta eu fazer uma estratégia de conteúdo em que só tem vídeo, sendo que ela não consegue gravar vídeo. Então, vamos aos poucos, vamos adaptando isso. Mas eu gosto de ser a maior incentivadora. Tanto que eu tenho uma aluna que eu não esqueço, foi uma das minhas primeiras. Que ela chegou pra mim falando isso. Eu ainda atuava como social media. Não era nem só a parte de mentoria. E ela falou, Ana, seguinte, se vira. Eu não vou aparecer. Eu não quero saber. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulher? E agora, o que eu faço? Gente, pois ela virou até a garota propaganda da imobiliária depois. Porque a gente começou a fazer um trabalho dela ir se soltando. Mas eu tive que ir. E sentindo ela, ao mesmo tempo motivando, ao mesmo tempo respeitando os limites. E hoje ela grava live, grava podcast, grava tudo. Então, eu acho que a gente tem que equilibrar tudo isso para que a corretora se sinta bem. Mas eu acho que principalmente ela olhar para dentro e entender que quem ela é único e o mundo precisa disso. Eu acho que a gente tem sim que agregar muito e se libertar de julgamentos. É o que você falou, eu sou meio maluco, sou meio doida. É isso mesmo, vamos soltar. Quem gosta, quem não gosta. Sempre vai ter. E tá tudo bem. É isso. Mas o legal disso, Ana, eu acho que a mulher, né, falando da mulher, ela chega nesse nível, a quem goste, a quem não goste, tanto faz e tudo bem, a partir do momento que ela se sente muito bem posicionada. Exato. Naquilo que ela faz, Confiança. naquilo que ela é. Então, não importa mais o externo, né? Eu sempre gosto de dizer sobre sobreviver e viver. Então, durante muitos anos, eu sobrevivi. E hoje, eu vivo. Então, Perfeito. o viver requer renúncias. E uma das renúncias é essa, você não ligar para o externo, ir lá e colocar a tua cara, o teu posicionamento e falar e acontecer. Você conta nessa história, me fez lembrar de uma associada minha,
Se ela assistir, ela vai saber que eu tô falando dela. Quando a gente fez a reunião de recrutamento, super bem posicionada, uma pessoa de comunicação muito bonita, ela falou, cara, eu não vou para as redes sociais. Eu tenho medo de sequestro. Eu tenho medo, ela mora num condomínio super legal na Granja Viana. Eu tenho medo dessa exposição, eu não vou. E eu olhando, né, a gente do outro lado, né, olhando pra pessoa, fala, cara, tem um puta potencial. E eu falei, tá bom, então vamos aos poucos. E o resumo disso, hoje ela é um avião de vídeo. Ela é um avião de posicionamento. Ela pegou e fez uma placa enorme, uma faixa enorme, com o rosto dela. Ai, adoro. Eu falei, cara, pra quem não queria aparecer, tá na Granja Viana colocando faixa. Muito bom. Mas isso também é uma construção, né? É um trabalho que eu acho que todos nós temos que fazer. E já colocando isso, eu queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes os corretores, as corretoras falam assim, por onde começar? Né? Como que eu vou me comunicar nas redes sociais? Quem é o meu público? A pessoa não sabe. Vamos supor que ela está começando do dia 0. Então, para essas pessoas, qual é a tua dica de por onde começar? Analisando um persona, vendo o nicho de atuação. O que você pode falar para essas pessoas? Eu acho que a gente tem que fazer essa pesquisa de persona, mas no começo, o corretor chegou e ele não sabe. Quem que eu vou atender? Ele não sabe. Normalmente, o que eu indico, que isso vem muito do modelo da Remax também, é você já começar na região, por exemplo, que você mora. Então, você já tem uma região. Se você já tem uma região de atuação, automaticamente você vai já começar a entender o perfil dessas pessoas. Então, eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais estratégico a gente consegue ser. Porque eu sei exatamente qual que é a dor dessa audiência. Então, eu acho que observar muito no começo, sentir, entender essas informações de público primeiro. Então, tem muita gente que fala, nicho ou no nicho? Eu sou a favor do nicho sempre. Eu também. Porque é muito mais fácil. Né? E eu gosto de me usar como exemplo. Eu sou a Ana, que é jornalista, fiz marketing digital, fui para o marketing imobiliário e redes sociais, posicionamento estratégico e conteúdo para mulheres. Olha como eu nichei. Sim. Se eu tivesse ficado só no jornalismo, o marketing digital que é muito amplo. Hoje não, eu sou especialista em marketing imobiliário e redes sociais com atuação para corretoras de imóveis. Então, é muito mais fácil de eu ser vista como especialista e de atingir exatamente o público que eu quero. E o corretor é a mesma coisa, né? Então, São Paulo é gigantesca, tem uma região, tem provavelmente 1, 2 bairros que vocês acabam atuando porque é muito grande. Então, assim, quanto mais você for nichado, ou num padrão, né, de imóvel, enfim, melhor vai ser, porque mais informação de público você tem. Mas eu acho que esse começo é muito você entender a região que você vai atuar e como que é o comportamento de consumo, como as pessoas vivem naquela região, fazer parceria, às vezes, com comércio, escola, enfim, mas ir sentindo isso para você já ter essa definição de público e também entender quais imóveis você vai fazer captação, para não ficar uma coisa muito distante de, eu tenho um imóvel de 600 mil, um de 1,5 milhão, às vezes em bairros próximos, enfim, algo do tipo. Então, vai ter uma faixa ali que eu não vou subir demais, nem baixar demais. Eu acho que é mais ou menos isso, esse começo, pro corretor não ficar tão perdido. Porque é tanta informação, esse começo tem tantas coisas que eles precisam aprender, né? Então, eu acho que é isso. E aí, começar já esse posicionamento também no digital, de você já conseguir, mesmo que no começo, já começar a se comunicar dentro das redes, enfim, dos canais que fizerem sentido para você. E essa primeira comunicação que a pessoa vai fazer no digital, então vamos pensar que ela está iniciando no mercado imobiliário, essa mulher está iniciando no mercado imobiliário, ela vai fazer uma primeira exposição, ela vai se mostrar para as pessoas que agora, de fato, ela está no mercado imobiliário. Eu vejo que tem dúvidas de pessoas falando o seguinte, será que eu faço isso só no orgânico? Será que eu já vou pro tráfego pago? Eu trabalho só aquela micro audiência e vou esperando isso aumentar? Como que isso você enxerga? Eu gosto da ideia do tráfego pago porque ele vai acelerar resultado sempre. Mas eu acho que talvez sentir um pouco no orgânico primeiro. Então, começar ali devagar e se posicionando, entendendo. Justamente porque às vezes você vai começar a acelerar ali com tráfego, mas você vai atrair pessoas que depois não vai fazer tanto sentido. Porque não tem muita clareza no começo, né? Então, se você já tiver clareza, beleza. Eu acho que tem que equilibrar as duas coisas. Quanto antes começar a fazer tráfego pago, acho que é legal, porque ele realmente vai te gerar mais leads, né? Através de campanhas e te trazer mais audiência. Mas o orgânico bem estruturado não pode deixar de acontecer. Porque também tem gente que faz isso. Já vai direto pro tráfego pago. Mas esse é orgânico, seu posicionamento.
né? Você nem estrutura o seu perfil. Aí o que acontece? A pessoa até chega, mas não passa credibilidade, a pessoa vai embora. Então, às vezes, você conseguiria ter mais resultado com o tráfego pago se você já tivesse o seu orgânico minimamente ali já estruturado. Então, eu acho que equilibrar os dois é muito legal, mas o primeiro passo eu iria no orgânico, de ter essa estrutura, né, bem legal, e aí já logo no começo, em seguida, começar no tráfego pago para acelerar o resultado. Então, é uma coisa que você entende que é em conjunto. Exato, sempre, sempre em conjunto. E eu vejo também as pessoas desistindo no meio do caminho, porque eu acho que redes sociais, você pode falar melhor do que eu, é constância e recorrência, né? Então, eu vejo muitos corretores, porque eu vou lá para o digital e nada funciona, porque não gera lead, porque nada, e aquele mar de lamentação e etc e tal. E aí, eu queria que você falasse para nossa audiência sobre essa questão da expectativa versus realidade. Porque a pessoa não pode entrar se posicionando e começar a fazer as coisas e achar que amanhã ela tá virando um influencer, que depois também a gente vai falar sobre essa questão do que você acha, vou até emendar já, do corretor influencer. Se você acha que faz sentido ou não faz sentido, eu tenho o meu posicionamento sobre isso. Mas antes da gente falar nisso, eu queria que você falasse um pouco sobre essa recorrência, né? Porque não é da noite pro dia que as coisas vão acontecer. Perfeito. Eu acho que essa questão da expectativa e a realidade precisa sempre estar muito bem alinhada. Tanto que quando minhas alunas procuram, a primeira coisa que eu falo, vamos, porque às vezes chega muito ansiosa, né? Acontece muito isso, e é natural com todo mundo. A gente quer o resultado logo. Sim. Então, às vezes chega tão ansiosa que eu falo, não, calma, vamos respirar, vamos entender o seu momento e o que a gente consegue fazer nesse momento aqui. Porque o orgânico, ele vai levar tempo, gente. Um posicionamento, ele vai levar tempo. Às vezes 1 ano para você começar a ser reconhecida de orgânico. Então, sem investimento em tráfego pago. Vai demorar, às vezes, 6 meses, 1 ano para você começar a ter resultado. Não é é uma construção. Sim. Então, assim, acontece muito. Começa empolgado, e aí posta 3 meses. Não me trouxe resultado, eu vou parar. Gente, não vai em 3 meses. É muito recente. Vai começar a ter movimento, as pessoas vão começar a lembrar de você, vão começar a te perceber. Não tem como, é igual fazer musculação. Se você fizer 3 meses, você vai até às vezes ficar mais inchadinha, né? Mas, né? Tipo de músculo, mas depois vai murchar. Não adianta. É ingrato. E redes sociais. E outra, gente, redes sociais a gente tá cada vez mais competitivo. Tem muita gente criando conteúdo. Sim. Então, assim, até frequência. Antigamente, vou até trazer um pouco de TikTok. Antigamente, no TikTok, você postava um vídeo por dia, bombava. Hoje em dia, quem atua muito com TikTok fala, é no mínimo 3 vídeos por dia. Então, olha assim, aí, tem muito já mais... peguem a dica, 3 vídeos por dia. Então, é muito mais competitivo. Então, no Instagram também. Instagram, bobear, tá pior. Né? Cada vez mais exigente. Então, tem que ter essa frequência mínima de 3 posts no feed por semana, no mínimo. Tá? O ideal seria, eu falo, mundo real ideal. Ideal seria todos os dias? Seria, mas o real ali, 3 posts por semana no mínimo. Só que você não vai postar isso por 1 mês, você vai postar isso por 1 ano. Você vai ter uma estratégia de 1 ano. E aí, com o tráfego pago, você acelera isso. Sim. Mas eu acho que ter essa expectativa de verba, inclusive, não tenho grana pro tráfego pago. Então, alinha a sua expectativa, você vai ficar no orgânico e vai te levar mais tempo. Então, acho que isso é muito importante. E aí vem a história do corretor influenciador. O que você acha? E eu percebo muito isso no mercado imobiliário, que está com esse movimento, né, das pessoas serem influenciadores. E assim, não que eu discordo dessa estratégia, só que eu tenho meu posicionamento a respeito disso. Porque, primeiro, eu enxergo o corretor como uma autoridade. De fato, aquela pessoa que tem que saber o que ela está falando, o posicionamento tem que ser um posicionamento percebido, né, de fato. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem que ter muita cautela nesse sentido, porque o cliente, ele percebe isso. E a gente está falando sobre relacionamento, sobre uma pessoa que está depositando ali um valor em espécie, até mesmo a confiança antes do valor monetário, para que uma pessoa resolva a dor dela. E a gente vê muitas pessoas só surfando a onda do influenciador. O que você pensa? Eu acho que ele pode ajudar, essa audiência, esse engajamento, ele pode ajudar na atração de possíveis clientes, mas também acho que a gente tem que tomar um cuidado nessa questão da autoridade. O que você pensa sobre isso? Eu sempre falo, né? Você quer atrair clientes ou quer ser famoso? Muito bom, muito bom. E tá tudo bem se a pessoa falar, eu quero ser famosa. Tá tudo bem. A estratégia é outra, né? A estratégia é outra. Tá. O que não dá não, eu quero ser uma referência, uma autoridade como corretora, para atrair clientes. Então, você não vai ficar focando em viralizar.
porque viralizar não necessariamente vai te trazer cliente. Porque às vezes você vai, por exemplo, você está em São Paulo, você vai começar a trazer cliente, sei lá, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, que não vai fazer sentido para você, você não vai converter em venda. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O que eu quero com o meu Instagram, com qualquer rede? Qual que é o seu objetivo? Se é gerar clientes, você vai criar estratégia para a sua região que vai te gerar, a não ser que você trabalhe com investimento, enfim, né, algum outro público. Mas, num geral, é isso. Não, eu quero ser famosa, eu quero ter muito, porque depois eu quero começar a educar o mercado. Qual que é a sua estratégia? Então, Sim. A gente tem que alinhar isso. Mas eu acho que a gente também está vivendo uma era muito do hype, né? Tudo a galera quer, ai meu Deus, quer estar em alta. Então, assim, e aí entra até um pouco de ego às vezes, né? Então, assim, o que você quer? Se fizer sentido para sua estratégia, beleza. Mas, num geral, eu sempre tento trazer a pessoa pé no chão para ela não ficar pilhada em número de seguidor ou em viralização. Porque daí eu sei que não necessariamente vai trazer o resultado que ela quer. E aí gera frustração também. Sim. Né? Então, eu acho que tem que alinhar essa expectativa e ter clareza do que você quer com cada rede, com cada canal. E aí eu te faço uma outra provocação. Como que essa pessoa, ela pode, dentro dessa jornada, dentro desse processo, ela conseguir trazer esse cliente para um fechamento? Então, como que ela nutre isso? Como que ela pode... lógico, existe todo um processo, um funil de atendimento, etc. Mas como que ela consegue trazer essa pessoa para ser, vamos dizer assim, um promotor da marca dela como pessoa, de uma pessoa que, de fato, ela enxerga, não no hoje, porque as pessoas também têm muito essa questão. Ah, tem que ser agora. Nem sempre é o agora. O cliente que te busca agora, ele vai fechar agora. Existe Exato. todo um fluxo com essa pessoa, toda uma jornada. Como que, alguma dica nesse sentido para que essa pessoa comece a se familiarizar com esse profissional? Achar interessante aquilo que ela posta e como que ela fala. Isso tudo tem uma técnica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que a gente tem que entender também, quando a gente está criando conteúdo, qual objetivo eu tenho para cada tipo de conteúdo. É isso aí. Então, um conteúdo a gente vai usar para atrair novas pessoas, aumentar a nossa base de seguidor. Um outro conteúdo a gente vai trabalhar para engajar a nossa audiência. Então, assim, para a gente conseguir fazer uma pessoa chegar e ela ir para venda, para conversão, é relacionamento. Não, o corretor não faz relacionamento no offline para ele conseguir vender? No online é a mesma coisa. Só que as pessoas subestimam as redes sociais. O que eu falo? O que é o engajamento? É sinal social. Sinal social te dá abertura para conversa, porque a pessoa ela socializou com você de alguma forma. Ela comentou, até vou trazer já até um case aqui de uma aluna minha, que ela fez uma venda de um apartamento de 5 milhões aqui em São Paulo, na Zona Norte, porque ela respondeu um comentário. Olha isso. O que aconteceu? Esse cliente já estava na base dela, gente, isso é importante. Ele já estava na base dela, ela já sabia quem era esse cliente. Então, olha como também o off e o on, eles caminham juntos, né? E aí, esse cliente é muito reservado, de alto padrão, muito reservado. Ele foi e comentou num post dela, nossa, que apartamento bonito. Aí ela falou, opa, sinal social, é abertura para conversa. Aí ela respondeu, nossa, fulano, realmente, esse apartamento é muito bonito. Acabou aí? Não, ela chamou ele no direct. Falou, você não tem interesse de visitar, fazer alguma coisa? Vou te chamar no WhatsApp. Chamou no WhatsApp, continua a conversa no WhatsApp. Ele foi visitar sem compromisso e comprou o apartamento. Então, sinal social, esse relacionamento que a gente vai construindo, né? Eu até brinco, tem o público de agora, que vai comprar agora, o cliente, mas tem o público do tempo, que você tem que ir alimentando e conversando. Uma estratégia que eu uso muito pra mim às vezes eu tô conversando com um cliente no WhatsApp, a pessoa para de me responder. Sim. Só que eu tô sempre de olho. É muito comum, né? Muito. É uma acontece dor pra caramba. latente do Acontece mercado. pra caramba. Todo mundo fala Só que o isso. que eu faço? Se eu tô no Instagram sempre ativa, eu tô de olho em quem me segue, eu tô seguindo essa pessoa que eu tô no WhatsApp, e aí eu fico lá, de repente eu respondo um story, eu curto alguma coisa, porque daí eu sei que ela lembrou de mim. E normalmente, gente, sério, 80% das vezes, assim, a pessoa me responde no WhatsApp. Porque eu tô lembrando ela ali no Instagram que eu existo. Então, eu tô sempre ali, comentando, respondendo alguma coisa. Eu tô viva dentro daquela rede, né? É uma rede social. Então, eu acho que essas são dicas bem interessantes que normalmente as pessoas deixam passar. E aí, quando você fala de engajamento, eu trouxe aqui também uma outra pergunta, que é da seguinte, é uma coisa que é muito polêmico no mercado. Quantidade de seguidores, engajamento ou confiança? Porque tem muito isso. A gente percebe muito essa questão que a gente falou minutos antes. Vaidade, status, etc. Que o nosso mercado tem um pouquinho.
Para o cliente, você acha que é o que é mais importante? O posicionamento de fato percebido do corretor como autoridade, como aquela pessoa que vai lá e sabe o que está fazendo e falando, conciliado com a oportunidade de produto e seguidores ou não? Seguidores não faz diferença, número de seguidores não faz diferença. O que você pensa sobre isso? Eu acho que seguidor não define autoridade. Não acredito nisso de verdade. Eu acho que hoje em dia, inclusive, muita gente compra seguidor e é nítido, a gente consegue perceber. É claro que tem aquela questão de que o cliente, quando ele olha, às vezes ele entra no Instagram, isso para qualquer pessoa em qualquer nicho, entra no Instagram, nossa, fulano tem 20 mil seguidores. O que a pessoa vai pensar num primeiro momento? Vai ter esse impacto, talvez, nossa, ela é muito importante, ele é muito importante. Só que se a pessoa começa a consumir o conteúdo, gente, não é interessante, a pessoa vai embora. Porque o número de seguidores, ele não define autoridade. Então, eu sou muito mais de confiança, só que a gente construir essa confiança através de relacionamento no on e no off, né? Mas trazendo aqui pro on, que o engajamento são esses sinais sociais, então você tá sempre ali se comunicando. Então, a pessoa comentou, responde, chama no direct, conversa, vai criando esse relacionamento, mas também de você ter conteúdos que comprovem que você é um bom profissional, porque isso gera confiança. Então, assim, uma coisa que eu falo muito, Dani, tipo, quantos atendimentos os corretores fazem, eles não contam nas redes sociais. Quantas vendas, porque aí também entra uma questão, tipo, eu não quero ficar mostrando que eu vendo muito por causa de N fatores, né? Mas quantas histórias que você pode contar, né? Então, assim, até no mercado econômico, que eu até comentei com você que eu tô atuando bastante, um exemplo de chamada, né? A minha cliente comprou um apartamento com entrada de X. E você pode fazer isso também. Então, assim, você começar a ter chamadas que contem histórias. E a partir disso, você conseguir, enfim, trazer um conteúdo de valor que também é uma prova social e, ao mesmo tempo, é um educativo. Então, assim, eu acho que gerar confiança... a gente consegue fazer isso através de conteúdo. E eu acho que isso é mais importante do que número de seguidor. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo de aparência. E muita gente compra, então assim, isso define o quê, né? Eu falo até por mim, eu tenho 6 mil e pouquinho. E assim, isso me abriu muitas portas. Sim. Não foi o número de seguidor que me deixou de abrir portas. Pelo contrário, né? Eu já fui para evento grande com 2.500 seguidores. Por quê? Eu tinha um conteúdo que mostrava que eu era boa no que eu fazia. Então, isso abre portas. Eu acho que o conteúdo é mais valioso, essa confiança, essa credibilidade do que o número de seguidor. E eu penso exatamente como você. E essa questão, você precisa de um número X de seguidores, me incomoda muito no mercado, né? Sim. Como a gente fala, para tudo as pessoas vão olhar e vão ver. E eu vejo tantas pessoas, tantos coaches do mercado imobiliário que sequer venderam um imóvel na vida com trocentos mil seguidores, etc e tal, porque tem uma boa oratória, um bom posicionamento, uma boa comunicação, e usa isso a seu favor, mas não fizeram nunca uma intermediação. Eu gosto de pessoas que de fato sabem aquilo que estão falando. Eu fui corretora por 6 anos. Então, quando eu chego para o meu time e eu falo para o meu time sobre a importância de uma prospecção assertiva, de uma carteira de imóvel estratégica, sobre dados, eu falo com propriedade porque eu sofri isso, sobre o relacionamento, sobre o posicionamento. Então, eu acho que a gente passa uma imagem muito melhor, né? E o outro lado enxerga isso até como uma forma, nossa, ela sabe o que ela tá falando porque ela viveu isso, ela entende isso. E aí você me fez lembrar uma dor também que eu escuto muito. O corretor, ele fala o seguinte, e eu tive isso na minha equipe recentemente. Eu posto imóvel todos os dias. Então, eu tô lá nos stories, eu tô no Reels, e depois eu queria que você falasse um pouquinho a diferença entre os Story e Reels, né? Que são estratégias diferentes. Mas eu posto imóveis todos os dias, eu tô lá no Instagram e eu não tenho conexão com o meu cliente, eu não tenho vendas disso, né? Por postar imóveis e produto todos os dias. Eu tenho minha visão sobre produto todos os dias. E você já até entregou, acho que essa resposta aqui em tudo que a gente conversou. Eu queria que você falasse sobre isso também. Eu sempre falo, né? Rede social é para socializar. Então, assim, se você tem um catálogo de imóvel, o cliente, ele não tá no Instagram buscando opções de imóvel necessariamente. Provavelmente ele vai para um portal, ele vai para um site, ele vai para um Google, se ele quiser só ver imóvel. No seu Instagram, ele vai chegar, às vezes, até você, porque algum conteúdo chamou a atenção dele, não necessariamente o imóvel. Então, acho que ter também esse equilíbrio entre a quantidade de imóvel que você vai postar no seu feed,
e a quantidade de conteúdo que você vai ter é importante. Claro que a gente tem que ofertar o fundo do funil, né? A gente tem que ter ali conteúdo de fundo de funil. Mas não todo dia. Não toda hora. Tem gente que você entra no Instagram e só vê imóvel. Você fala, tá, e quem que é você? O que você faz? Qual a história que você tem? Qual cliente você atendeu? Nem sei se é verdade que você tá me vendendo. Não sei. Então, assim, eu acho que precisa ter esse equilíbrio. E nos stories também, né? Já aproveitando o que você tinha comentado, eu acho que o feed é aquela estratégia de, principalmente, atração, né? Porque o story, ele é para nossa própria audiência. Sim. Né? Então, você ali vai criar muito relacionamento, você vai postar mais os seus bastidores, o seu dia a dia. Você pode colocar uma sequência estratégica voltada para conversão, claro. Então, você vai explorar ali uma narrativa nos seus stories, numa sequência de um imóvel específico. Mas é muito mais essa conexão, fazer com que as pessoas respondam, que você crie conversas também através desse story. E o feed a gente já consegue ser mais estratégico nesse sentido de atração, principalmente, né? E até mesmo porque o story, ele some em 24 horas, sim, né? Sim. Então, o feed vai ficar ali. Então, a pessoa, né, pensa, a gente vai impactar alguém pela primeira vez. O que ela vai conseguir consumir sobre você? Você tem que ter uma estrutura no seu feed que passe isso para a pessoa, para que a pessoa entenda quem você é, o que você faz, o que você vende. Então, tem que ter produto? Tem. Mas também tem que ter sobre você, sobre o seu dia a dia, as vendas que você já fez, contar histórias, narrativas, enfim, educativo muitas vezes, né, dependendo ali do nicho, principalmente. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio de tudo e usar as ferramentas de forma diferente. Eu falo que o Instagram, ele é como se fosse uma grande engrenagem que precisa de várias engrenagenzinhas para funcionar. Então, também não adianta eu só trabalhar o feed e esquecer os outros formatos. Exato. Não. O perfil, ele vai se tornar relevante, que isso é importante para o algoritmo do Instagram, a partir de todas as ferramentas que você usa. Por isso que eu sempre falo, mescla formato. Não adianta postar só Reels. Não. Joga um carrossel, faz stories todos os dias, vez ou outra faz uma live. Eu vejo por mim, quando eu volto a fazer live, principalmente com recorrência, minha entrega muda. Entrega mais meu conteúdo. E é a recorrência. É a recorrência. Então, não adianta também fazer isso. É aquilo que a gente falou já, né? Eu vou postar uma vez na semana, depois só mês que vem. Não vai rolar. Então, acho que são vários pontos aí que tem que trabalhar em equilíbrio, entendendo que cada formato vai ter aí a sua função. E você pode entregar pra gente, que foi uma das perguntas aqui, né? Qual que é um tipo de conteúdo que você entende que seja um conteúdo chave, que tenha essa conexão com a pessoa que está assistindo, que a pessoa olha e fala assim, nossa, que conteúdo diferente, conteúdo legal. E um control action um pouco também diferente, porque às vezes a gente vê sempre a pessoa com o mesmo control action. Né? Saiba, ligue aqui, clique aqui, fale aqui, né? Então, a gente vem observando que algumas pessoas estão nesse movimento um pouco diferente. O que você pode entregar para a gente como dica? Bom, conteúdos que eu gosto muito de fazer é de narrativa. Então, eu acho que quando a gente conta história, a gente consegue gerar mais identificação. E aí, a chamada... Então, assim, por exemplo, um conteúdo para atração. O Reels, ele funciona muito bem para atração. Só que o algoritmo voltou a entregar muito bem o carrossel. Então, o carrossel, ele vai ter uma retenção maior, porque é mais rápido. A pessoa bate o olho, ela já entendeu do que é aquele carrossel. Por isso que quando a gente vai fazer o Reels, você precisa ter já a headline, o título, escrito nos 3 primeiros segundos. Porque a gente tem o tempo de fala. A pessoa tá aqui rolando, se você não tiver escrito, ela não sabe do que ela vai passar. Então, ter já a chamada nos 3 primeiros segundos escrita é importante, porque isso vai ter mais retenção. E o carrossel, ele é um formato muito bom também de topo de funil, de atração. Porque já tá o título ali, a pessoa já leu, ela já sabe o que é. Ela vai arrastando para consumir mais desse conteúdo. Então, eu gosto muito de usar, principalmente para carrossel, essa estratégia do storytelling, de ir contando história. E aí, por exemplo, se eu quero atrair um mais proprietário, eu vou mostrar para ele história de venda. Como eu vendi um imóvel em 10 dias. O dia que eu vendi um imóvel em 10 dias e como isso transformou a vida do proprietário. Ótimo. Eu tô falando com o proprietário, eu direciono na chamada. Eu quero falar com o mercado econômico. Qual que é a dor? Não tem entrada. Como uma cliente comprou um apartamento com R$500 Isso de entrada. Então, você direciona já no título, né? Então, eu acho que essa é a maior estratégia. A gente sempre ter consciência do público. Então, eu sempre... Quando eu até vou fazer persona com as minhas... alunas, eu abrindo, nunca falei isso, hein? Olha aí, pegue um papel e a caneta. A gente faz sempre dores conscientes, dores inconscientes, desejos conscientes, desejos inconscientes e objeções. Porque às vezes acontece muito, às vezes chega a aluna, eu tô X tempo com imóvel,
principalmente quando tem representação, que eu tenho bastante aluna da Remax. Ana, e não tá vendendo. Tá, quais são as objeções que você está ouvindo na visita? Ah, é essa. Como que a gente contra-argumenta? Gente, os corretores fazem isso no atendimento, por que não traz para o digital? Então, quando a gente desenha isso, a gente consegue ter clareza de quais chamadas a gente precisa ter para gerar identificação logo nos 3 primeiros segundos. Então, a chamada do conteúdo ele é muito importante, porque é isso que vai gerar identificação. E a gente consegue fazer isso a partir desse momento que a gente tem desenhado o nosso público. E aí tem muita corretora que fala, mas é muito difícil. Tá, mas tem que fazer, não tem jeito. O ChatGPT tá aí para isso, ajuda bastante também. Mas trazer essa visão do dia a dia da corretora, do corretor, é importante, porque isso agrega muito valor no conteúdo. Muito bem, gente. Vocês estão pegando papel e caneta? A gente está nos nossos minutos finais aqui. Mas tem algumas outras coisas que dá tempo ainda da gente perguntar. O que você pensa sobre o direct? O direct ainda ele funciona como uma forma de prospecção? Eu tenho que redirecionar esse cliente do direct para um WhatsApp? Em que momento fazer isso? E qual tipo de abordagem que talvez seja um pouco mais assertiva? Gosto muito do direct. Inclusive, o Instagram tem focado muito no direct agora. Porque ele quer que a gente crie conversas dentro da própria plataforma, né? E ele tá facilitando também o link pro WhatsApp direto. Por quê? O que ele quer? Conversa. Como é tudo da Meta, né? WhatsApp, Instagram, ele quer que a gente tenha conversas, porque ele entende que se as pessoas estão conversando, tem mais chance de conversão. Ele sabe disso. Então, ele tá motivando, através do algoritmo, as pessoas a irem pro direct. Então, eu acho que é importante a gente ter estratégias que mande, sim, a pessoa pro direct. Então, tem uma que a gente usa muito com automação, né? Comenta aqui se você quer receber uma simulação. Então, a pessoa comenta, você já manda direto um direct para ela, você começa aquela conversa ali. E aí, depois daquela conversa, você consegue mandar ela pro WhatsApp, para você ter esse contato e você depois trabalhar ali, né? Que é o principal. Lógico que a gente consegue trabalhar muito no direct, mas ir pro WhatsApp é melhor, porque é mais pessoal. Então, eu acho que é importante ter essas iscas de conteúdo. Então, comente alguma coisa para receber, às vezes assim, um guia da Zona Norte, um guia, se você entende que é um cliente que é de fora, né? Um guia da região tal, ou um guia do bairro tal, uma lista de imóveis que tem tal característica, se a pessoa estiver buscando isso. E aí você cria essa isca, né, de conteúdo para a pessoa comentar e você já automaticamente manda um direct para ela e começa uma conversa ali. E aí, a partir disso, você consegue mandar algumas mensagens e sentindo para mandar ela pro WhatsApp. Então, você consegue, às vezes, até dar uma qualificada, né? Entender se ela realmente está naquele momento mesmo, não se faz sentido e você manda pro WhatsApp. Mas eu acho que as pessoas não usam o direct tanto quanto deveria. E você concorda com essa questão da mensagem automática? Porque a gente também tem outra polêmica, né? Do automatizado, da automação e da humanização. Eu gosto, depende. Porque assim, quando a gente tá usando, por exemplo, no direct do Instagram, é muito comum ter essas automações, mas que você consegue fazer de uma forma muito humanizada ali. Que a pessoa, às vezes, ela até sabe que é automação, mas você consegue ter um processo que deixa uma coisa mais íntima. Inclusive, uma coisa que eu faço, mesmo quando eu uso automação, quando eu vou em palestra, por exemplo, que eu uso automação para as pessoas receberem material, eu sempre mando mensagem para todos. Verdade, eu já fui impactada, já recebi. Você já recebeu, Dani? Então, eu sempre mando mensagem depois. Eu não deixo ali, você recebeu uma mensagem de automação, pegou a palestra, mas e depois? Eu vou deixar acabar? Eu sempre mando, oi fulano, tudo bem? E aí, gostou? Como foi? Ou se a pessoa me marcou no story, nossa, obrigada, como foi pra você? Nossa, você aprendeu alguma coisa? Eu preciso depois fazer isso, não adianta eu só deixar ali a automação e acabou. Né? E aí, quando a gente fala de WhatsApp, aí eu já fico um pouco... Eu não sei se eu gosto tanto de automação. E aí eu vou falar até como uma experiência de cliente tá? Já tive a experiência que eu falei, cara, eu quero falar com uma pessoa. Eu não quero falar com automação. Sim. Porque parece que não resolve o problema. Sim. Então eu acho que tem que ter muito cuidado com a automação para não ficar aquela coisa muito robô e você ficar distante. Mas em algumas estratégias eu acho que é bacana. Só que a gente não pode esquecer que, vou deixar ali a automação e não vou falar mais com a pessoa. Não, você tem que... processo. Exato, você tem que ter depois ali, fazer um follow-up, mesmo que no direct. E então, assim, você recebeu um material, legal, fez sentido pra você, o que você mais gostou na palestra, Então, você tem que ter ali um conteúdo. E o corretor fazer a mesma coisa. O que você mais gostou? O que faz sentido? Você tá buscando que apartamento? Então, ir conversando para ver o que ele consegue ter de relacionamento e depois fazer uma conversão. Muito bom. Ana, nesses minutinhos finais, eu queria que você falasse para nossa audiência sobre o teu trabalho. Na mentoria, nos treinamentos, palestras, enfim. Fale um pouquinho aí do teu marketing agora. Eu vou fazer o meu marketing, vamos lá.
Primeira coisa, eu sou uma apaixonada. Eu amo muito o que eu faço. Eu tenho a comunidade, que é a comunidade corretora de impacto, que é só para corretoras e donas de imobiliária, que a gente tem ali essa troca, que foi uma coisa que as minhas alunas me pediram, de pertencimento e troca. Então, a gente tem a comunidade, que está crescendo, tem corretoras de vários lugares do Brasil, que a gente tem aulas ao vivo, tem um monte de coisa legal. Eu tenho as mentorias, que aí são processos um pouco mais profundos com as corretoras que eu faço do posicionamento ao conteúdo intencional, então de criação mesmo de calendário editorial. Tenho treinamentos em imobiliárias, eu adoro treinar, adoro. Inclusive, já fiz um convite em off, já. Já estamos. Porque eu acho que, até falei outro dia nos meus stories, né? O momento que eu consigo olhar pra carinha ali do corretor, da corretora e ver que virou a chave, eu falo, cara, como eu amo isso. É a coisa que eu mais gosto. E adoro palestra em evento também, porque daí já me tira da minha zona de conforto. E eu acho que eu gosto dessa coisa de compartilhar conhecimento. Então, são as 4 frentes que eu atuo hoje. E tô aí, gente. Se precisar, só mandar uma mensagem. E o mais legal é que as pessoas falam assim, né? Dani, você fala em tantos lugares, a Ana fala em tantos lugares. Mas quando a gente tem a paixão, quando a gente tem o amor, aí às vezes as pessoas falam assim, você nem se preocupa mais, nem tem mais o frio na barriga. Gente, se acabar o frio na barriga, acabou o primeiro amor. Então, independente, hoje eu vou estar num lugar super legal à noite, falando com um time de mulheres que foram premiadas. Dos 20 premiados, 16 são mulheres. Muito bom. Então, vou estar lá participando desse jantar de premiação e as pessoas falam assim, tranquilo pra você? Lógico que não, a gente tem frio na barriga, Sempre. A gente tem essa questão da responsabilidade, isso é o primeiro amor, né? Eu acho que fazer o que a gente ama, o que a gente se conecta, o que a gente se identifica, isso é que eu levanto a bandeira no mercado imobiliário. A bandeira da educação, da capacitação de forma contínua e do amor pelo que faz. É o que a gente falou no começo. Não estar, ser. Exato. Porque quem está de qualquer jeito. Quem quem vive isso, vive com intensidade. E as pessoas percebem, né? As pessoas percebem. Então, eu brinco, os seus olhos brilham quando você fala do que você faz. Eu amo o mercado imobiliário. Eu acho que as pessoas olhando para o mercado, entendendo que o mercado é uma forma de mudança de vida, é mudança de história, né? Sim. A gente tem uma frase que a gente gosta muito, que o nosso mercado é sobre pessoas. É inspirar vidas. Exato. Então, esse é o propósito. Eu acho que todos nós temos que nos conectar ao propósito. Então, Ana, eu queria te agradecer profundamente pela sua disponibilidade, pela tua troca, né? É um jeitinho menininha, gente, mas um mulherão, né? A gente fala que isso é bem legal, porque a gente fala assim, nossa, mas como pode, né? Um mulherão por trás de tudo isso. Então, sou uma admiradora do teu trabalho. A gente vai se ver ainda em alguns outros projetos. Com certeza. Tem coisas acontecendo no mercado que a gente vai ter aí o prazer de dividir o mesmo espaço. Sim. Como palestrante. E isso, pra mim, é significativo. Então, fica aqui a minha gratidão pra você. E deixa o teu Instagram pro pessoal te seguir e te chamar lá. Primeiro, muito obrigada. Eu também admiro muito o seu trabalho. Eu lembro quando você começou a se posicionar, que eu falei, opa, chamou minha atenção. Eu falei, eu vou ficar de olho nela. Lembro de você quando eu palestrei no Conecta, você estava ali na frente. Na primeira fila. Eu lembro de ter te visto. Sou me fã do marcou. Conecta, acho que eu já tô ficando tão velha que eu vou todas as edições do Conecta. Adoro, eu sou fã do Conecta também. E eu lembro de ver você. Então, me marcou também. Eu falo, o pessoal acha que quando a gente tá palestrando, a gente não vê, mas mesmo quando é evento grande, a gente tá de olho em todo mundo que tá ali. Então, eu sou uma admiradora do seu trabalho. Tenho certeza que a gente vai fazer muitas coisas juntas ainda. Vamos. E meu Instagram é Ana Gasparotto, MKT, quem quiser, com 2T, quem quiser me seguir. Mas é isso, Dani, muito obrigada. Um prazer estar aqui. Que legal esse seu projeto. Vai prosperar muito, tenho certeza. E conte comigo. Tô contando já, tô contando. Adoro. Obrigada, gente. Obrigada.